pessoal, bem-vindo ao Saindo do Raso. Eu sou Valesca Bobato, host desse podcast, e aqui o seu bem-estar ganha profundidade. Falando em profundidade, sabe aquele momento que você pensa, nossa, preciso ter uma vida mais saudável, mais consciente, conectar corpo, mente, alma, espírito? Então, gente, o nosso convidado de hoje tem um segredo milenar para estar nos contando aqui. Ele é formado em engenharia de produção, ele é formado pela Federação Paranaense do The Rose e hoje ele dirige a escola de yoga de Ponta Grossa. Rafael Marengue, obrigada por ter vindo, obrigada. Eu que agradeço, Valesca. Falei certo o teu sobrenome? Falou certo. Ufa, às vezes eu erro Então, aqui, muita né? gente fala merengue em vez de marengue, mas foi certinho. Mas eu vi um vídeo seu que falou marengue, eu falei, é marengue, porque eu Marengue. ia falar merengue também. Seja muito bem-vindo, Rafa. Obrigado. E vou te perguntar, né, o que é yoga? Para quem não conhece, Uhum. o que é o yoga? Yoga é uma filosofia. A gente fala que é uma filosofia prática, constituída por técnicas. Tem muitas pessoas que ficam na dúvida, é uma religião, é uma seita, o que é isso? Mas é uma filosofia, basicamente. A gente utiliza dessa forma, e é uma filosofia muito antiga, que já tem mais de 5.000 anos. Então, claro que desses 5.000 anos para cá, muitas coisas aconteceram no mundo, o yoga foi acompanhando algumas tendências culturais da época, do período, conforme ele foi sendo disseminado para outras regiões, não só da Índia, mas depois também para outros países, também foram surgindo outras escolas, outras vertentes, mas o objetivo da filosofia é sempre o mesmo, muda algumas características de acordo com essas questões de época e de regionalidade onde ele surgiu, aquela vertente, aquela escola surgiu. E para você, para o Rafa, o que é yoga e qual a importância na tua vida? O yoga, para mim, ele é identificação. Foi a atividade que eu comecei a praticar que mais gerou um estado de identificação, tanto que esses dias eu até comentei no Insta também, que quando eu fui praticar pela primeira vez, eu nem imaginava que era yoga. Eu fui, na verdade, porque uma amiga insistiu muito. Eu nunca pensei que eu fosse praticar yoga na minha vida, não sabia o que era, não tinha pesquisado sobre. Aí, de tanto ela convidar, me chamava, eu arrumava uma desculpinha, não ia. Eu falei, não, mas dessa vez chegou no momento que eu aceitei. Ainda bem que eu aceitei. E na época eu comecei a praticar com a Valéria Lavalle, foi minha primeira instrutora, quem fundou a escola que eu dirijo hoje em dia. E a partir da primeira prática, mesmo sem saber o que era, eu saí me sentindo tão bem que eu já me matriculei. Então, eu não sabia que era filosofia, não sabia o que envolvia, mas aquilo me fez tão bem, me gerou um estado tão profundo de bem-estar, de vitalidade, de disposição, que eu virei aluno logo em seguida. Tem até uma frase que o professor De Rose usa que eu gosto bastante, que é yoga eu faço porque gosto, não procuro por benefícios. Então, realmente, é uma atividade que eu me senti assim. Eu pratiquei, gostei, me senti tão bem. Eu não fui lá pensando, eu sou muito ansioso, ou quero melhorar meu alongamento, tô com dificuldade para dormir. Não fui procurando nada disso, eu só fui arrastado por uma amiga e gostei tanto, me senti tão bem, que é a principal proposta do yoga, na verdade, gerar esse estado de maior energia, de disposição. A gente fala que é gerar mais poder, mais clareza. Claro que como consequência interfere, tem consequências positivas na questão da gestão do estresse, da ansiedade, regulação do sono, mas o principal objetivo é gerar mais clareza, mais disposição, mais vitalidade para você seguir com o seu dia a dia, com a sua rotina. Você sempre gostou desse lado mais da parte da filosofia? A tua vida antes do yoga, como é que era o Rafa antes do yoga? Era tranquilo? Era uma pessoa não estressada? Tinha um bom sono, né? Depois eu vou te perguntar dos benefícios, mas eu quero saber um pouquinho mais de você, como você era antes do yoga. Eu sempre tive essas características de ser um pouco mais quieto, tranquilo, não tão quieto que quando eu me empolgo, eu falo bastante. Mas eu nunca tive, assim, problema com sono. Claro, eu comecei a praticar no final da graduação. Eu estava no terceiro, indo pro quarto ano
da faculdade. Uhum. Então, ali tinha momentos de tensão, de estresse, na época, aquela Dia a dia. rotina. Muitos dias dormia pouco porque ficava estudando até tarde. Que eu nunca fui aquela pessoa ultra disciplinada que tinha um cronograma rigoroso de estudo. Eu era, tipo, ia estudando, fazendo o que tinha que fazer e se aproximando das provas que eu pegava para estudar mesmo. Não tinha aquela disciplina, aquela constância igual muitas pessoas já têm. E, claro, né, e muitas vezes as pessoas me olhando por fora tinham, e às vezes tem essa visão, eu falei, não, eu falei, é tão calmo, tranquilo, sossegado. Mas assim, hoje eu reconheço que tinha momentos que eu tava em estado de muito estresse, de ansiedade, que na época eu não reconhecia, que hoje eu reconheço. Então eu sempre transmiti esse estado mais tranquilo, mas não quer dizer que eu sempre fosse assim, o tempo todo, da mesma forma hoje em dia, né? Não é porque eu pratico, tenho essas características que eu também que eu não me estresso, que não há momentos que gere uma ansiedade, só que eu sei trabalhar de uma forma muito mais consciente e melhor do que naquela época. E o yoga e o método de Rose são a mesma coisa? Existe alguma diferença entre eles? Queria que você explicasse aqui para nós. Tem diferenças. Na verdade, o yoga faz parte da metodologia, né, do método de Rose ou do The Rose Method. Aham. Só que desde os anos 60, quando o professor De Rose começou a trabalhar, as pessoas já chamavam aquilo de método do De Rose, porque era diferente do que as pessoas faziam na época. O método De Rose, ele tem o yoga como parte da sua estrutura, que é o nosso acervo de técnicas, mais especificamente o Swastika Yoga, onde nós trabalhamos essa parte de respiratórios, técnicas corporais, técnicas de descontração, de meditação, mas o objetivo principal da metodologia, além desse trabalho com técnicas, é o trabalho de aperfeiçoamento comportamental. E a gente consegue isso muito mais pelo exemplo. Então, questão de desde a convivência, boas relações humanas, da alimentação. Nós fazemos isso através desde almoços, jantares dentro, fora da escola, passeios, workshops, palestras. Hoje em dia nós temos diversas ferramentas que nós podemos aplicar também em empresas, como tem uma ferramenta que chamamos de Mindfulness Design, onde tem vários módulos, um deles é o Intentional Life, que possui 10 workshops. Então, são ferramentas para trabalhar também com consultorias, com mentorias, saindo desse campo do yoga. Então, o yoga faz parte da metodologia, mas não é yoga, ele é mais do que yoga. Nós Sim. trabalhamos outras frentes também. E eu fui dar uma lidinha, porque foge Uhum, totalmente das coisas que eu estou acostumada a fazer, né? E eu li, como você falou, existe técnicas de corporais, né? uhum, Técnicas respiratórias uhum. e a meditação. Existe o yoga sem a meditação? Não. Não. O yoga, a gente fala que mestres antigos já falavam que sem meditação não é yoga. Porque o principal objetivo da nossa prática, mesmo, por exemplo, pegando o Swastika Yoga, a gente tem uma estrutura, uma prática que é composta por 8 feixes, 8 modalidades de técnicas, e a última é a meditação. Então, toda a nossa prática é um preparatório até você chegar na meditação, para você chegar naquele momento e você ter maior facilidade em executar essa técnica. Claro, se quiser treinar meditação de forma isolada, separada também, perfeito, e até ótimo, né? Deveria fazer isso, porque é muito melhor não, eu só vou praticar meditação se eu fazer a prática completa, e tem muita gente que não praticaria. Então, claro, se você tiver a oportunidade de fazer a prática completa, potencializa os efeitos, os resultados. Mas é melhor treinar meditação isolada ou com técnicas de respiração como preparação do que não De- treinar nada. Então, assim, eu consigo meditar em movimento? Eu consigo meditar durante a execução do método de Rose? Eu consigo. É assim que funciona? Explica para nós como é que funciona. Eu consigo, por exemplo, assim, eu tô Uhum. correndo lá igual uma louca, eu consigo meditar? De início, ou quem nunca treinou, não está acostumado, o ideal é num estado de aquietamento, uma posição sentada, até mesmo deitada. Às vezes evitamos posturas deitadas porque induz
pode induzir ao sono. No meu caso, gente, eu fui tentar meditar e dormi, literalmente dormi. Então, como que funciona? Quando uma pessoa passa a dominar o estado de meditação, ela pode acessar esse estado em qualquer momento. Mas para uma pessoa que não alcança esse estado ainda, que a gente chama meditação, em sânscrito como um termo que nós conhecemos por dhyana, que é o estado de parada dos pensamentos. Para você alcançar esse estado, o que precede é o que chamamos de dharana, que é a concentração, que hoje em dia está famoso pelo termo mindfulness. Então, em algumas atividades, como por exemplo, você falou da corrida, nós podemos exercitar o mindfulness, porque você precisa ficar focado ali em algum momento, em algum estado algum objeto mais fixo, seja a sua respiração, uma parte do seu corpo. Então, isso já vai te induzindo, gerando uma preparação para meditação. Então, eu, por exemplo, hoje no yoga a gente procura sempre, a grande maioria dos nossos respiratórios são nasais. Então, hoje, durante as corridas, eu procuro sempre executar a respiração nasal. No início era desafiador, porque a gente não tem esse hábito, esse costume, infelizmente. Quando nascemos, nós respiramos de uma forma bastante perfeita, nasal. Você observa a barriga de um bebê respirando, você observa como que o diafragma dele se expande, retrai, e conforme nós vamos crescendo, até chegar na vida adulta, por diversos fatores, até emocionais, momentos, estados de tensão, nós vamos enrijecendo essa região diafragmática e passamos a respirar muito com a parte média e alta, região intercostal e o alto do tórax. E respirando muito pela boca também. Então, eu procuro levar isso para o meu dia a dia, para os exercícios. Claro que não é, dependendo da atividade de maior intensidade, às vezes não é possível, você precisa acabar respirando pela boca, mas de forma majoritária, e principalmente na corrida, hoje que eu tenho esse domínio, eu consigo correr ali meus 5, 10 quilômetros mantendo a respiração nasal. E para mim funciona como exercício de concentração também, porque eu vou mantendo a cadência, eu vou prestando atenção na minha respiração, a parte do corpo. Eu já tive no passado, já tive uma lesão no tornozelo, então tenho que associar a corrida com fortalecimento, então eu sempre presto atenção no meu joelho, no meu quadril esquerdo. Então são estados que vão te induzindo a um modo de estar presente ao momento, ao aqui e agora, como traz o mindfulness, que seria essa preparação para a meditação. O meditar é estar conectado com você, é você estar conectado com você, e a partir do momento que eu aprendo a estar conectada comigo, eu vou zerar meus pensamentos? O meditar seria mais ou menos isso? Eu não vou pensar em nada, eu estou ali, eu não penso em nada, nem na minha respiração, em nada. Assim, zerou o pensamento, tô lá, plena. E como é assim mesmo? De início, De- a gente tem, nós falamos que nós temos meio que uma escada. Nós separamos não que nós temos vários corpos dentro de um, Sim. tudo uma coisa só, mas por questão didática nós separamos o nosso corpo para ensino em corpo físico, corpo emocional, corpo mental, intuicional e assim por diante. A meditação, ela abrange quando nós estamos normalmente nós estamos no estado mental, que nós chamamos de consciente. Nós buscamos alcançar com a meditação o intuicional, que chamamos de superconsciente. Para nós é como se a mente fosse uma barreira de turbulências, que ainda mais na nossa cultura ocidental, que nós não temos o hábito de meditar, diferente de outras culturas que desde criança as pessoas são induzidas, são estimuladas a trabalhar a meditação. Então vamos pensar assim que na nossa cultura, eu comecei a praticar novo até, com 24 anos, foi meu primeiro contato. Mas muitas pessoas vão começar a praticar com 30, 40. Então pensa que a nossa mente é essa barreira de turbulência. Na nossa cultura, nós somos pensados, na maior parte do tempo, nós somos ensinados a pensar de uma forma cada vez mais rápida, muitas vezes pensar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. E a meditação é o oposto disso. É exatamente você cessar os pensamentos, parar essa barreira de turbulência, porque você só consegue enxergar além quando você cessa essa barreira, cessa essa turbulência. Então, pense uma pessoa que começa a praticar com 30 anos. Provavelmente ela foi por 30 anos condicionada a gerar determinados estímulos. Então, ir no caminho oposto, que pensar menos e pensar cada vez menos e não pensar em nada. De início, para muitas pessoas é até torturante. Tem pessoas que não se sentem confortáveis, não conseguem,
Para algumas pessoas você pensa, é prazeroso ficar ali sentado, não pensar em nada. Mas para muitas pessoas gera até o contrário. Às vezes tem pessoas que utilizam meditação para trabalhar a questão da ansiedade, e muitas vezes no início aquela pessoa, quando ela não está acostumada, a meditação gera ansiedade, porque é um condicionamento que a cabeça dela, a mente não está acostumado, vai no contraponto de tudo aquilo que ela estimulou e trabalhou ao longo da vida toda. E claro, aí trabalhando, treinando, estimulando, isso vai mudando. A pessoa passa a se sentir mais confortável, vai gerando aquele momento inicial de... Por isso que nós começamos com o mindfulness, com a concentração. Porque parar os pensamentos, para nós, é um grande desafio. Então nós começamos o quê? Trabalhando a concentração, em manter a mente focada num único objeto. Pode ser, tem diversos treinamentos. O mais comum é através de uma imagem, de um som. E no início, a gente até brinca com os alunos. No início se concentra, por exemplo, coloca um som, seja um mantra, um som da natureza, pássaros, a onda do mar, o que for. No início parece simples, não, vou só ficar quieto aqui e me concentrar nesse som. Mas dá 5, 10 segundos, você já está pensando no que você vai comer na janta daqui a pouco, nos boletos que você tem para pagar. E com o estímulo, com o treino, aqueles 5, 10 segundos vão se tornando 30 segundos, 1 minuto. Então, esse é o primeiro desafio. Você estimular a concentração para você conseguir manter a sua mente focada em um único objeto. Seja uma imagem, um som, no dia a dia, na corrida, na respiração, em algo que você está fazendo no momento. Porque muitas vezes até correndo, talvez, não sei se você tem essa percepção, às vezes está tudo muito no automático, a respiração, os movimentos. Aí quando você para, você está correndo, mas você está pensando em uma coisa totalmente diferente da sua corrida. Às vezes até aí que a gente tropeça, às vezes pode até cair, você para perceber que está respirando de uma forma descompassada, errada. Então esse é o primeiro exercício para nós. Estabelecer um estado bastante profundo de concentração, até alcançar esse estado de meditação que seria, nós chamamos de hiperconsciente, que está acima do superconsciente. Então, seria esse estado que na nossa filosofia nós chamamos de samadhi, que seria um estado de autoconhecimento tão profundo, é um encontro seu com a sua essência, com aquilo que você é verdadeiramente. Os antigos trazem para nós esse estado como um estado onde você entende que você é parte de um todo. Tudo está conectado. É como se fosse uma nuvem, uma rede de informações ao nosso entorno, que por essas turbulências da mente nós não conseguimos acessar. Outras linhas, outras vertentes mais espiritualistas chamam esse estado de iluminação, um estado de iluminação, onde você tem uma clareza tão intensa e profunda que você tem esse estado de percepção do que você realmente é como ser humano, ou até além, o que nós somos além, o que é esse todo, o que é o universo, o que é o que nós chamamos de... em cada cultura vai ter um nome, né? O que é o divino, um Deus, ou um estado mais avançado, maior de inteligência. É o se conectar com a sua fonte, né? É Isso, você, é aham. você ter a fonte. Eu sempre falo, fiz muitos anos de terapia, e a minha terapia era junguiana, Uhum. e ali ele fala que você é a fonte, e a gente tem várias conexões, né? Como se fosse fios conectando com o divino. E ao longo do tempo a gente vai cortando as conexões, né? Sim, E, aham. e, e a ideia é você se conectar, porque às vezes a gente faz tantas perguntas Uhum. e a gente não é capaz de escutar a resposta, né? Sim. E a resposta tá ali, né? É que a gente Uhum. não para o pensamento, não para essa turbulência da vida para poder escutar a resposta, né? Uhum. Então, acho que é mais ou menos isso. É Isso. mais ou menos isso, né? Porque a gente fala que a meditação está funcionando quando você começa a ter essa percepção de que você está conseguindo ter mais foco, as respostas estão surgindo de uma forma mais rápida, mais clara. Porque a gente fala que é como se nós fôssemos, igual você comentou, como se nós fôssemos uma antena. Sim, Só tudo que tem muito ligadinho. ruído, a gente não consegue acessar essas informações. E nós temos vários exemplos assim de como a meditação funciona, trabalha, em questão, por exemplo, ao longo da história. Pessoas que muitas vezes, sem ter uma informação específica, tiveram um estralo assim de lucidez consciente, tiveram uma ideia que desenvolveram algo que mudou a humanidade.
Então, a gente tem diversos exemplos. Ah, tem um filme que é muito legal, que é aquele filme do o homem que... Não lembro agora se é o homem que viu ou descobriu o infinito, que ele conta a história de um matemático indiano, Ramanujan, se eu não me engano é o nome dele, que é uma história real, Uhum. que ele era um indiano, na época ainda estava chegando no final da colonização britânica sobre a Índia, e ele era um matemático assim, excepcional, ele tinha diversas teorias, mas por ele não ter a formação, o estudo, ele não conseguia comprovar que aquelas teorias estavam corretas. E ele conseguiu uma bolsa para estudar em Cambridge, se eu não me engano. É. E lá ele, claro, sofreu muito preconceito, uma cultura muito diferente. E ele chegou e começou a resolver problemas que ninguém mais solucionava. E os professores achavam que ele estava tirando uma onda com a cara deles. E quando perguntavam para ele como que ele sabia de tudo aquilo, sem ter uma formação, ele falava que a deusa da família dele contava durante a noite nos sonos. Ele sonhava com a deusa, ela contava para ele e depois ele passava para o papel, aplicava, até ele conseguir estudar e comprovar que as teorias dele estavam corretas. Então é uma pessoa que já desde da infância já tinha esse estímulo de praticar meditação, na forma de exercícios, na forma de oração, como quer que seja, e por ele ter esse estímulo, ele já tinha esse campo mais aberto. Então, para ele ali, como ele tinha essa cultura, essa devoção pela deusa da família, ele associava a deusa, a esse lado da família dele mais místico, mais religioso. Então ele Sim. falava, não, eu sonho, enquanto eu durmo, a deusa da minha família conta para mim e é assim que eu sei. Então é um exemplo do que seria esse estado maior de clareza, de lucidez. Pegando esse ganchinho do filme, Uhum, da questão do preconceito. Vamos falar um pouquinho do preconceito no yoga. uhum, Como é que é para você, né? Existe muito preconceito ainda em cima do método. Eh, Como é que é para você lidar com essa dificuldade, né? Porque querendo ou uhum, não, é uma dificuldade até de você conseguir passar o que é, das pessoas conseguirem entender o que é o yoga, uhum. né? E saberem que, como eu digo aqui, que bem-estar é uma questão de escolha, o yoga também é uma questão de Também, escolha, aham. né? Hoje em dia, principalmente, não só no Brasil, mas em países ocidentais como um todo, pegando o yoga, por exemplo, ele tem aquela fama de ser coisa de mulher, por exemplo. Então a gente tem uma tendência em muitas escolas terem muito mais alunas do que alunos, por Alunos. essa questão do preconceito também, né? Que está enraizado na nossa cultura. E é engraçado porque na Índia o yoga era coisa de homem. Tanto que somente no século passado que as mulheres passaram a ter acesso, onde tivemos a primeira mestra também. Até o século XIX era excepcionalmente algo exclusivo dos homens. É. E aqui no Ocidente foi O o contrário. oposto. Aham. Chegou aqui no Brasil nos anos 60 e era aquela coisa, não, é coisa de senhorinha, de mulher. Enfim, então tem bastante esse preconceito. Tanto hoje, na minha escola, eu consegui ter um equilíbrio um pouco melhor. Tenho cerca de 60% das alunas são mulheres e eu já tenho em torno de 40% alunos homens. Não sei se por eu ter começado a dar aula isso influenciou também, acredito que sim, porque às vezes o homem chega lá e vê que ele é um homem que está dando aula, ou tem outros homens praticando. Às vezes nós até comparamos. Então, a mulher não tem esse preconceito. É muito Não. menor na mulher do que no homem. Então, por exemplo, o homem chega numa sala que só tem mulheres praticando, tem muitos homens que, opa, só tem mulher, acho que é coisa de mulher, acho que não é lugar pra mim, ou tem a questão do ego inflado também, né, que o homem muitas vezes é muito maior do que na mulher, então, Muito, muito maior. não, vou passar vergonha na frente dessas mulheres, eu que dei aula em academia por muito tempo, vivenciei muito isso, vou passar vergonha na frente das mulheres, e esse lado. Pra mulher já é diferente, muitas vezes, uma mulher, por exemplo, vai fazer, se fosse uma mulher indo fazer uma prática, uma sala cheia de homens, ou pega artes marciais, às vezes vai fazer uma aula de Muay Thai, de Jiu-Jitsu, tem muito, numa turma que muitas vezes tem muito mais homens do que Sim. mulheres. Elas não têm Não. esse preconceito, elas vão e mandam ver, o homem não, ele, vou passar vergonha, acho coisa de mulher, ou pensa, nossa, o que meus amigos vão falar quando verem que eu tô praticando yoga, então ainda existe muito, é muito forte, diminuiu muito,
Mas tanto que teve uma época que o professor De Rose até usava uma publicidade, ele exigia, assim, que nós utilizássemos mais imagens de homens. Nos livros, às vezes ele colocava que yoga é coisa de homem. Que hoje, se você olhar, tem pessoas que olham e tipo, nossa, que rude, né? Como assim? É só homem. Só. Só que, na verdade, era uma forma de tentar mostrar que homens praticam e que é coisa de homem também, não é coisa só de mulher. Então, foi uma forma de fazer esse movimento. Então, infelizmente, sim, ainda tem bastante preconceito. Eu, não só como os homens indo praticarem, mas já tive casos também, eu, por ser homem, dando aulas, instruindo, de mulheres deixarem de praticar, porque às vezes, o marido tem ciúmes, então... Não só no yoga, né? Em qualquer lugar tem isso. Tem. Então, não, tem que fazer, já me ligaram, tipo, mas não tem instrutora mulher. Eu falei, não, eu só posso fazer com instrutora mulher, ou até aluna personal, assim, já deixei de ter uma aluna personal, porque o marido não queria que a mulher ficasse em casa sozinha com... Sozinha não, na verdade, Aham. era um horário pela manhã que os filhos e o marido estariam ali. Mas ela acessou esse estado, tipo, não, meu marido prefere que eu faça com uma mulher, enfim, isso tem bastante. Eu acho que daí seria o momento para você falar, então vem vocês dois, né? Porque tá Sim, precisando trabalhar os dois, né? os dois juntos. Eu acho muito legal que hoje na escola tem vários casais que Aham. praticam juntos, eu acho bastante É bacana. legal, né? Mesmo que fale assim para vir em dois, ainda tem homem que associa a imagem do yoga a algo mais feminino, então um pouquinho mais difícil, mas tem mudado muito. Então, às vezes até acontece de eu dar uma aula e só ter homens na turma. E é uma forma, né, os homens experimentarem também, ó, vem, ó, e a gente bota pra suar. Acha que acha que só vai ficar ali sentado, respirando, meditando. Não, a gente faz suar bastante também. Homens, pratiquem yoga também, hein, gente? Não é só para Uhum. mulher, não. Homens também praticam. Falando em Uhum. homens praticando yoga, vou pegar um gancho aqui agora. Nem tá aqui, eu li em algum lugar. Existe uma forma de perda de peso dentro do yoga? Existe isso? Não é Para quem procura uma, uma uma, uma atividade. atividade, de repente, assim, não me Uhum. encaixei em nada. O que acontece, né? De você não se encaixar em Acontece. atividade nenhuma. Tá, me encaixei no yoga. Tô Uhum. sobrepeso. O yoga vai me ajudar nesse sentido? Eu consigo? Uma perda de peso junto? Claro, com uma alimentação, óbvio, gente, é tudo junto, não é uma coisa Uhum. só. Mas, mas eu consigo com o yoga? Ele pode auxiliar. O que que acontece? É até bom você comentar isso, que eu tenho vários alunos que até comentam que vão no yoga, às vezes começam a praticar mais porque não gostam de outras atividades. Isso. Então, dentro da nossa prática, nós temos ali um acervo de técnicas corporais. Na prática completa do dia a dia, dos 50 50 minutos a uma hora de prática, mais ou menos metade desse tempo nós trabalhamos técnicas corporais. Vai auxiliar, mas claro, não vai ter uma queima calórica muito grande. O que que aconteceria? Na escola nós temos, por exemplo, treinamento de força e flexibilidade, que é uma aula focada só na parte corporal, em técnicas corporais. Já é um treino mais forte, puxado, já auxiliaria. Mas para uma pessoa que tem esse intuito, não é o nosso objetivo principal, mas auxilia, seria essa pessoa ter uma rotina de treinos, não só fazer a prática do yoga em si. A gente nem fala que é uma prática de yoga, porque daí seria mais um treinamento corporal, na Sim. verdade. Essa pessoa estabelecer uma rotina de treinamentos corporais. Eu tenho essa rotina. No passado, quando eu comecei a praticar, nos primeiros anos, eu não fazia academia, não fazia outras atividades. Por muitos anos eu fiquei no yoga e no jiu-jitsu. Eu ganhei 5 quilos de massa, eu tive um ganho de massa corporal. Se eu pegar uma foto minha antes de praticar yoga, tipo, seco, seco, e depois de um certo período, eu tive um desenvolvimento corporal porque eu não fazia atividades de fortalecimento, eu não fazia outros tipos de treinamento. Então, a partir do momento que eu comecei a estimular o meu corpo daquela forma, e eu praticava com constância, e até nos finais de semana, quando eu não praticava o yoga em si, mas às vezes eu ficava às vezes até 2 horas fazendo treinamentos de técnicas corporais. Então, dessa forma, sim, se você tiver uma rotina de treinamentos além do yoga, específico com as técnicas corporais, que são treinamentos mais exigentes, que vai ter uma queima maior, vai gerar estímulos de força. Alguns exercícios são até associados.
Tem muitas posturas que são utilizadas também na calistenia, por exemplo. E você olha lá na calistenia, os caras com aquele corpo em forma, fazendo tudo o que eles fazem. Então, a mesma ideia. Pensa assim nesse ritmo, você usando o seu próprio corpo, o peso do seu próprio corpo, para gerar esse ganho de força, vai gerar um ganho de massa corporal. Claro que eu não vou falar que não, vai ficar com aquele corpo de academia que não vai, é diferente. Mas sim, a pessoa pode ficar mais em forma, pode ter ali uma queima, mas a gente sempre reforça que não é o objetivo. Auxilia, vai ter esse ganho, mas não associado, não comparando com a academia, que são outros estímulos, é diferente. Você vai conseguir uma força, você vai conseguir, eu digo assim, vai conseguir gerar, né, um ganho de força, é isso, Sim, né? aham. Mas não vai desenvolver a musculatura como se fosse numa academia, né? Isso, aham. Usa o peso do corpo, certo? Isso. E qual a diferença dele para a calistenia? Eu ia te perguntar a diferença dele para o É. Pilates, mas eu pergunto depois, tá? Agora você falou da Aham. calistenia, eu quero saber a diferença dele para a calistenia, porque os dois Uhum. usam o peso do corpo, né? Usam, aham. Eu já pratiquei calistenia também. Primeiro, a gente normalmente a gente não classifica yoga como uma atividade física. A gente sempre coloca o yoga como uma filosofia. Por mais Uhum, que tenham técnicas ali que sim. estimulem a parte corporal. Hoje em dia tem escolas de yoga que utilizam acessórios também, elásticos, barras, para auxiliar nesse processo. Na escola que eu sigo e em muitas escolas, nós não utilizamos, é somente o peso do corpo. Então, diferente da calistenia, não tem exercícios de puxada, por exemplo, barra, Uhum. argola. Mas para quem quer desenvolver essa parte corporal através do yoga, tem sim treinos específicos que envolvem flexões, e envolve muita isometria para você desenvolver essa musculatura. Só que tem uma tendência, são poucas pessoas que têm esse comprometimento de, vou dedicar 30 minutos, 1 hora do meu dia ou alguns momentos da semana para fazer aquele treinamento pesado, porque é diferente. Eu acho que é até importante para nós essa questão da isometria, da permanência, justamente pela questão de, durante a permanência, isometria, você prestar atenção na forma como você está respirando, nas emoções, nos pensamentos que estão surgindo naquele momento. Então a gente procura levar muito mais além do físico, mesmo que seja um treinamento corporal, e além desse treinamento corporal, então trazer a consciência da pele para dentro. Independente se for uma prática de yoga tradicional, independente se não, é um exercício específico de técnicas corporais. Então a diferença é que eu vou estar entrando no estado de meditação. Não Não necessariamente. necessariamente. Esses treinamentos, eles não são direcionados como preparação para meditação. Claro, vão induzir. Sim. Porque se você fizer Você isso tem que que eu prestar falei atenção. agora, isso, aham. Não, um dos objetivos nossos é Aham. até esse. Durante a permanência, você está conectada com a respiração. Você pode entrar em estado de meditação durante uma execução de uma técnica corporal. É mais difícil, a técnica tem que estar confortável para você, muitas vezes. Nós até falamos que as técnicas corporais para nós, elas têm algumas características. Uma delas é que a postura tem que ser estável e agradável. Muitas vezes, claro, no início não é, a gente vai treinando para alcançar esse estado de conforto. E muitas vezes nesse estado de conforto, durante uma técnica corporal, você pode trabalhar aí ser induzido a um estado de meditação. A técnica, a postura precisa ter também uma respiração consciente, profunda, ritmada. E o que nós chamamos de atitude interior. Então você trabalha a localização da consciência. Você presta atenção no seu corpo, leva a sua consciência àquela parte do seu corpo que está sendo solicitada. Durante esse processo, você pode utilizar também mentalizações de diversos tipos, desde de cores, por exemplo, que induzem a um estado maior de estímulo ou de relaxamento, entre outras mentalizações. E no início, a gente sempre fala da prancha, né? A galera sofre na prancha. Hoje eu tenho prazer em fazer uma prancha. Não tenho ainda, Não. gente. Mas durante essa permanência, você vai gerando todos esses estímulos. Então, são várias características, vários aspectos que nós observamos. Tanto que no passado tinha uma linha de yoga que chamava Asana Yoga, que é você alcançar esse estado de meditação, a meta do yoga através das posturas, dos asanas. Assim como tinha, por exemplo, a Mantra Yoga, que é você alcançar essa meta através da vocalização de sons e Uhum. ultrassons, entre outros que envolve mais o treinamento da meditação.
Na nossa prática, nós englobamos várias técnicas. Nós temos mantras, temos técnicas respiratórias, temos as técnicas corporais, entre outras técnicas que vão auxiliando nesse processo. Então, existem vários tipos de técnicas de yoga ou todos esses métodos, que nem o De Rose, ele usa como base o yoga e aí tem vai colocando outros métodos, né? Uhum, Tem mais assim? Todos eles usam eh, o yoga como base? Porque eu digo assim, tem o Pilates, né? uhum. Que o Pilates também, Joseph Pilates com certeza está se remoendo no caixão ali, se virando, porque, né, a técnica dele foi mudando ao longo do tempo, né? Hoje você Uhum, vê Pilates de todo tipo. uhum. E é assim com o yoga também? Sim, até a do Pilates, eu mesmo nunca pratiquei Pilates, Aham, não me envolvi ainda, mas até onde eu li, sei, o Joseph, ele aham. se inspirou um pouco também na ginástica, no yoga, né? Tem várias movimentações, posturas do yoga incorporadas. Mas o yoga, assim, igual como eu comentei no começo sobre, pelo yoga ser uma filosofia muito antiga, hoje em dia nós temos diversas escolas. Cada escola tem as suas características. O objetivo é o mesmo, é alcançar aquele estado de maior clareza, de lucidez, o que muda um pouco é o caminho. Ah, Então, tá. cada escola vai ter suas características. Nós até comentamos que cada pessoa vai ter um yoga que ela vai se identificar. A não ser que ela seja muito chata, porque a pessoa. Gente, no final desse vídeo aqui, eu vou fazer um desafio para ele, porque eu sou a pessoa chata que não conseguiu fazer yoga ainda. é, Não, porque Eu tô tem. desafiando ele a que eu consiga meditar, fazer yoga. Gente, desafio, hein? Porque, assim, o yoga, como ele tem várias vertentes, várias linhagens, cada escola vai ter suas características. Então, a gente fala para você não desistir logo de cara, na primeira vez. Porque não quer dizer que por você não ter gostado da sua primeira prática, da primeira escola que você conheceu, que aquilo não é para você. Tem um número, aqui no Brasil, tem um grande número de escolas, de vertentes diferentes. E o próprio professor De Rose, a gente até fala, né, ele não criou nada, ele sistematizou. O yoga, ele é muito antigo, as técnicas são antigas, por mais que hoje em dia nós temos cada vez mais comprovações científicas de que funcionam Sim. e de que fazem bem, até nós, na nossa linhagem, na nossa vertente, nós não levamos nada assim pro lado místico, para nós é tudo muito biológico, muito fisiológico, nós temos hoje a ciência mostrando cada vez mais as consequências positivas da prática da respiração consciente, da prática da meditação. Então, o professor De Rose, ele não criou, ele sistematizou, como nós chamamos. Ele pegou feixes de técnicas que já existiam, estruturou da forma que a gente conhece hoje como o Swastika Yoga, e posteriormente também com o método De Rose, porque ele viu que não bastava apenas praticar, porque muitas pessoas praticam e vão embora e não aplicam aquilo no dia a dia. E não só a questão técnica, mas também a questão comportamental. O próprio yoga, antigamente, tem um sábio antigo que é um dos mais famosos no meio do yoga, que é o Patanjali, que ele tem o Yoga Sutra de Patanjali. Dentro desse Yoga Sutra, que ele remonta ao século 3, 4 antes de Cristo, ele já trazia ali o que nós chamamos de yamas e niyamas, que são os preceitos, as proscrições e prescrições éticas do yoga. Então o yoga ele tem um alicerce, um embasamento comportamental também. E muitas vezes nesse período era exigido ter esse embasamento comportamental. Depois isso foi sendo perdido um pouco. Então o De Rose trabalha mais em cima disso também, de que não é só técnica, é comportamental também. E é como aquela pessoa que vai na missa, no culto, Eu ia falar escuta, na igreja. escuta o que o padre, o que o pastor fala, entra por um lado, sai pelo outro. Sai da igreja, já sai chutando o cachorro. Então, muitas pessoas vão praticar, claro, né, perfeito, é extremamente válido a pessoa praticar. Mas mais do que a pessoa ficar presa somente às técnicas, ela ter esse conhecimento que o yoga ele é uma filosofia muito rica, que vai além das técnicas, que tem um embasamento comportamental, nós ensinarmos o que envolve, o que é o alicerce comportamental do yoga, e como ela pode aplicar aquilo no dia a dia, passar a um processo de autoestudo, de autoobservação, aplicando esse alicerce comportamental na vida familiar, na vida profissional,
Então, é uma filosofia muito rica. Então, nós batemos muito nessa tecla de estimular os alunos. Por isso que eu faço os cafés culturais, os bate-papos, outras atividades, para eles conhecerem um pouco mais do porquê deles estarem fazendo aquilo, e que não é só ir na sala e praticar, que tem muito mais além daquilo, e que ele pode levar para o dia a dia. E o que foi mais difícil para você quando você resolveu ter essa virada de chave, né? Uhum. Porque você virou a chave para o yoga. Foi essa virada de chave, foi o que é mais difícil, assim, né? Você ter essa mudança, você adaptar isso no teu dia a dia, ou o preconceito? Ou os três No, juntos? você- Quando eu comecei a praticar, como eu, na época eu não conhecia ninguém, conhecia essa minha amiga, a Bendita amiga, né? bendita amiga, Obrigada, aham, amiga. a Rúbia, Rúbia, obrigada, viu? ela Tá foi vendo? instrutora por um período Aham. também, e quando eu comecei a praticar, logo de cara me identifiquei e eu comecei a me interessar muito pela filosofia. Então, na escola, naquela época, sempre teve as aulas teóricas, sempre tivemos aprofundamentos filosóficos, e eu comecei a me envolver, além das práticas, eu participava dessas aulas teóricas, comecei a me identificar com a filosofia, tinha muitas coisas que eu passei a observar que eu já aplicava no dia a dia, que eu já acompanhava, em questão de hábitos, por exemplo, na nossa linhagem, por exemplo, nós não é, nós não apoiamos, por exemplo, o consumo de bebidas alcoólicas. Então, na época, eu ainda bebia, eu fumava. E a vertente que nós seguimos, nós temos essa percepção de que se o nosso trabalho induz a questão da clareza mental, da lucidez, não faz sentido usarmos substâncias que deturpem o estado de consciência, que gere vício. Então, no início, para mim, foi um pouco difícil associar essa questão. Parar de beber foi tranquilo. Como eu achava que não era fumante, porque fumava de vez em quando, aí eu Aham. vi que na verdade eu era. Então, largar o cigarro. Na época eu já não consumia carnes, então nós temos isso também na nossa vertente, a questão desse hábito alimentar de evitar o consumo de carnes. Então, para mim, essa questão foi bem tranquila. Não que a gente obriga os alunos, as pessoas, É é isso que eu ia te só. perguntar, como é que é a tua alimentação e se existe uma alimentação proposta pelo método, ou a pessoa, Uhum. vou seguir, né, e vou seguir com a minha alimentação, né? Aham. Não, nós temos um sistema alimentar que nós seguimos, que é uma alimentação não. Seria ovo-lacto-vegetariana, não carnívora, onde nós dispensamos carnes. Muitas escolas seguem esse sistema, não são Aham. todas, então pode ser que você vá numa escola de yoga que o pessoal, tipo, não. Os próprios instrutores consomem carnes e tudo mais. Uhum. Porque tem várias vertentes, cada um tem seu ponto de vista. E Sim. eu dei sorte de cair nessa que eu já não consumia, então já rolou essa identificação. E para mim, porque para nós, esse processo dos hábitos potencializam os efeitos da prática de yoga. Então, da prática do yoga, da meditação, da respiração. Porque para nós não faz sentido assim, beber com frequência, às vezes encher a cara, fumar muito, consumir um número muito grande de carnes. Na verdade, nós não consumimos nada, mas Sim. nós induzimos as pessoas a pelo menos reduzirem O o consumo. consumo, se nós buscamos esse estado de maior clareza, de maior lucidez. Então, para nós não faz sentido. E é o que nós seguimos, o que a nossa escola preconiza. E dentro das nossas atividades, as refeições são assim. Então, são bebidas sem álcool, refeições sem carnes, para mostrar que a refeição sem carne ela pode ser também muito completa e saborosa, até para as pessoas quebrarem alguns paradigmas. E tudo isso para potencializar os efeitos também da prática. Porque quando nós seguimos esses preceitos, para nós temos um processo evolutivo muito mais, tipo um acelerador, Sim. do que se nós seguíssemos naqueles hábitos não tão saudáveis. Então, para nós é bastante importante. E para ser fala instrutor de yoga, como é que eu falo assim, para ser um instrutor ou para ser Uhum. é isso mesmo? Instrutora, Instrutor. aham. Para ser um instrutor de yoga, eu preciso ter alguma formação específica? Específica não. Hoje, como o yoga ele é uma filosofia, ele não segue, por exemplo, eu não preciso ser formado em educação física, É isso que eu porque queria não é saber. tido como Aham. atividade física. Eu mesmo sou formado em engenharia de É, produção. sim, por isso que eu Eu- perguntei, né, gente, né? Mas nós temos, o mais importante é a pessoa seguir uma
uma formação séria, uma formação longa. Na rede mesmo, nós temos um período, nós temos pelo menos 1 ano de preparação. Isso quando a pessoa já pratica 1 ano e meio, 2 anos, pelo menos, para ela saber o que ela está fazendo, ela ter certeza que ela tem uma identificação, que ela gosta. A nossa formação leva pelo menos 1 ano de início, que a gente chama de aprofundamento filosófico e depois aprofundamento pedagógico. Nesse processo, nós passamos por avaliações, nós temos a federação do Estado e nós só podemos trabalhar como um instrutor de SWAT, a utilizar essa metodologia, quando nós somos aprovados por um exame da federação. E esse exame é uma prova que envolve uma prova teórica, tem uma prova prática que envolve não só você ser avaliado sobre ministrar uma prática, mas também sobre sua postura, sua conduta, palestra. Então, tem diversas modalidades onde nós somos avaliados. Então, é um sistema bem, bem sério. E depois disso, quando nós somos aprovados no exame da federação, nós podemos começar a trabalhar com a metodologia, mas nós não falamos ainda que nós estamos formados. Nós temos um certificado de extensão, que por muito tempo foi expedido até pela UFPR. Uhum. Hoje aqui no Sul, o meu pelo menos foi expedido pelo CESUSC de Santa Catarina. Para você ter esse certificado fechado, o selo colado, assinado pelo reitor, pelo professor De Rose, você tem que cumprir com alguns pré-requisitos, que tem diversas formas de serem cumpridos. E então nós ficamos ali de 2 até 4 anos em formação que nós chamamos, até você cumprir esses pré-requisitos e ter o seu certificado homologado. E no método De Rose, né? Isso, aham. Estamos falando do método De Rose, gente. E a tua escola? Ela é uma franquia do De Rose? Como é que você trouxe ela para cá? Como é que foi a vinda do yoga para Ponta Grossa? Conta para nós um pouquinho. A nossa escola, que no início era chamada como Centro Cultural Alto da Sete, que ela começou no alto da 7 de setembro, com a Valéria Lavalle. Então, no início, nós temos um sistema de filiação. E nós não chamamos de escola, porque não geram como uma franquia, por exemplo. Sim, entendi. Uhum. Como uma escola afiliada, nós temos diversas formas, estruturas. A minha escola, por exemplo, é uma escola credenciada, eu sou vinculado à rede. Ela ainda tem o nome atualmente como Yoga Ponta Grossa. Eu sou vinculado à rede, nesse sistema de filiação, eu faço uma troca por produtos, livros, incensos, medalhas, entre outros cursos, mas eu ainda não uso o nome, a marca, a minha fachada está como Yoga Ponta Grossa, não está como The Rose Method. Ah, não tá como De Rose. Uhum. Isso, se eu quiser, que é o objetivo, tornar minha escola uma escola certificada, que nós chamamos, aí eu passo por um processo de certificação, onde vem um certificador, ver se está tudo em ordem, dentro dos padrões, para aí sim eu certificar e utilizar o nome e a marca The Rose Method. Eu já uso a metodologia, já aplico, mas como é uma marca, então eu tenho que respeitar esses padrões para eu ser uma escola certificada. Você tem vontade Tenho, Tem? até que... Ou você quer manter Yoga Ponta Grossa, método Rafael Marengue? Eu acho que dá para ser, né? Eu acho que é uma boa. O que você acha? Vamos padronizar aí. Analisando o mercado, mas como eu tenho esse objetivo também de trabalhar com as consultorias e mentorias, aí para mim é interessante também certificar a escola. Fala um pouquinho dessa tua vontade de trabalhar com mentorias e fala um pouquinho para nós, conta como é que é essa parte de mentoria do yoga, né? Uhum. Nós temos uma ferramenta dentro da nossa rede. Dentro da rede nós temos diversos campos, meios de atuação. Por isso até que nós não falamos que é yoga. Tem yoga, mas não é só o yoga. Tem o yoga velado. Mais ou menos isso. Ele faz parte ali, né? Nossa estrutura inicial. Mas nós temos diversos meios de atuação e um deles é trabalhar também com consultorias e mentorias. Nós temos uma ferramenta bastante forte que se chama Mindfulness Design, que é uma ferramenta também. Levamos em cerca de 1 ano de formação para você concluir todos os módulos, são 5 módulos, mas a partir do momento que você conclui cada um deles, você já pode começar a trabalhar com eles. Um deles, por exemplo, é o Intentional Life, onde nós temos ali alguns workshops que nós trabalhamos com o que chamamos de jornada da clareza mental, superpoderes, vilões, que é para identificar esses aspectos também de
nos nossos pontos fortes e fracos, qual que é nosso objetivo de vida, o que nós precisamos modelar na nossa vida atualmente para alcançar o nosso principal objetivo, aquilo que nós temos como no momento como que é o nosso grande sonho. Então eu vou começar essa formação agora em setembro. Então nem posso aprofundar tanto ainda porque eu ainda não fiz a formação. Eu tenho só a estrutura do que é trabalhado em cada um desses módulos, que é uma forma de trabalhar com mentorias de forma individual ou também com equipes, seja uma empresa de serviços, de produtos, mas pessoas que têm ali um cargo de liderança, de gestão, para transmitir aquilo para sua equipe. E essa ferramenta, então, ela tem diversos módulos. Você pode trabalhar todos os módulos de forma completa na verdade, cada módulo tem seus workshops, Sim. ou trabalhar os workshops de forma isolada, caso você tenha interesse. Então, eu vou começar a minha formação agora em setembro, e para o ano que vem eu já estarei pronto para começar a aplicar esse primeiro módulo, que é o Intentional Life. Então, que já é um trabalho que pode ser feito na escola também, pode ser feito de forma online, eu posso ir até o local. Então, nós temos até um grupo que se chama Upskill, que são vários professores da rede que já trabalham com essas mentorias, que eles atendem empresas maiores, que têm grandes equipes, que é um trabalho já que eles fazem em vez de eu aplicar todas as ferramentas de forma individual, as mentorias, como normalmente envolve equipes maiores, daí eles se dividem, tem a equipe da Upskill que fazem esse trabalho de mentorias e consultorias de forma mais ampla, mais abrangente. Então eu tenho esse objetivo, então eu não vou largar o yoga, mas eu tenho esse objetivo de trabalhar em outras frentes e até uma forma de entrar nesse meio, né, dos negócios, das empresas, que tem uma carga muitas vezes de estresse, de ansiedade ali deflorada, e nós sabemos como hoje em dia as questões socioemocionais, as ferramentas socioemocionais estão cada vez mais em alta, que não vale só aquela formação técnica. Muitas vezes a pessoa deixa de conseguir um cargo de liderança, conquistar o objetivo dela, porque ela tem uma formação técnica exemplar, só que na questão socioemocional ela tem dificuldade em ser um líder, em conduzir uma equipe, em lidar com pessoas de culturas diferentes. Então essas ferramentas auxiliam nesse processo também. Gente, fiquem ligados então, ó, empresas contratando o Rafa aí para melhorar toda essa parte de liderança, toda essa parte social da empresa, porque assim, eu tenho empresa, eu sei que é muito difícil, e empresa com só mulheres, né? Que é pior ainda, né? Que precisa controlar muito o emocional de todo mundo, né? Para que dê certo. Eu acho super legal, Rafa, Estamos chegando no final, né, do nosso bate-papo. Ficaria horas e horas aqui conversando com você. Papo super tranquilo, gostoso. Fluiu, né? Nossa conversa fluiu. Vou indo para o final do nosso podcast aqui. Eu tenho 2 quadros fixos. O primeiro quadro que eu vou te perguntar o que te energiza. Por exemplo, assim, hoje, né, segunda-feira, Valesca energizada, eu fui correr antes de vir para cá. Né? Fui correr, me arrumei e tá, eu já começo o meu dia de outra forma, sabe? Eu já começo o meu dia assim, eu vou lá, corro, tenho pensamentos positivos, faço minha oração, para que a minha semana seja uma semana leve, tranquila, e que se não for, eu consiga resolver as coisas da melhor forma possível. É assim que eu me energizo. E você? Como é você? Eu tenho também as práticas, que a gente fala que nós não precisamos praticar por 1 hora. Às vezes a pessoa fala, eu não tenho 50 minutos, 1 hora disponível para praticar, mas nós temos práticas de 10, 15, 20 minutos. Então já é uma forma de gerar a gente fala, né, dar aquela acordada não só no corpo, mas também na mente. E a minha rotina, porque hoje eu tenho uma rotina, por incrível que pareça, a minha rotina é muito dinâmica, então cada dia para mim é um dia. Cada dia eu tenho atividades diferentes, vejo pessoas diferentes. Então isso me estimula muito também, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho assim, quando eu tenho uma rotina muito fixa, como era na indústria, todos os dias baixar os mesmos relatórios, atualizar os mesmos acompanhamentos, as mesmas reuniões. Então eu sou uma pessoa que tem uma tendência a desanimar. Então o que me anima também é ter uma rotina diversificada. Então só por eu saber que cada dia é um dia que eu tenho atividades diferentes,
para mim gera bastante estímulo. Não fico. Porque eu sei que tem pessoas que amam aquela rotina quadrada, né? Fazer Sim, as mesmas coisas todos os dias. Eu não, eu preciso ter essa rotina diferente. diferente. Aham. Tá certo. Agora a gente vai prender a respiração. Prender a respiração. Vou te fazer uma perguntinha rápida. Qual foi a última vez que você lembrou de ter que se silenciar para não perder a paz interior? Para não perder a paz interior, ó, eu tive um momento. Isso muitas vezes acontece. Em qualquer momento de turbulência emocional, eu não sou. Às vezes a pessoa tem até essa ideia de que, professor de yoga, Tranquila, zen, tranquilo, né? aham, não passa por nenhuma turbulência emocional. Nós passamos por bastante, Sim. nós vamos Ser aprendendo a humano. lidar com aquilo, É. aham, nós somos seres humanos. E em questão, muitas vezes, de relacionamento também. Por exemplo, quando nós passamos, quando eu assumi a escola voltando da pandemia em 2023, para mim foi a fase mais difícil para mim, porque eu estava passando por problemas, algumas questões pessoais, questão na época financeira, término de relacionamento, aí junta tudo de uma vez, aquilo já gera uma carga. Então, a estrutura que eu tenho hoje me ajudou muito. Eu tenho meu instrutor que faz um acompanhamento legal comigo, que a gente tem esses acompanhamentos também dentro da rede. O Rick Poli tem uma escola no Centro Cívico em Curitiba, já há mais de 20 anos. Então, a partir do momento que eu comecei a me abrir com eu falei, contei das minhas situações, ele pegou minha mão e foi me conduzindo da melhor forma possível para eu conseguir passar por aquela situação. Então, foi o momento mais difícil para mim, foi 2023, que culminou várias coisas. Normalmente, problema financeiro, normalmente questão de relacionamento afetivo. Uma coisa isolada já gera uma turbulência. Aí, quando vem Junta tudo tudo. junto, aí você começa a questionar se você serve para aquilo, se você é capaz, se você está no caminho certo. E hoje eu agradeço muito por não ter desistido, que para mim depois enquanto 2023 foi turbulento, 2024 foi um ano incrível para mim. Mas normalmente vários momentos eu me pego nesse sentido. Hoje eu vim para Ponta Grossa morar sozinho, faz 13 anos que eu moro aqui. Uhum. Então você tá longe da família, às vezes também uma das coisas que mais me pega é lidar com isso. Então, poxa, eu tenho meu negócio hoje, eu sou totalmente comprometido com o meu negócio. Muitas vezes eu deixo de estar com a minha família, de viajar para o interior de São Paulo, porque eu tenho meus compromissos por aqui também. Então, quando tem reuniões de família, me pega muito, por exemplo, porque aí às vezes no início gerava aquela questão, será que vale a pena? Será que não é melhor voltar para lá e recomeçar? Só que aí eu olho tudo que eu já construí aqui, tudo que eu já tenho estruturado, a minha escola, toda a carga de alunos, tudo que eu estou aprendendo ainda, então eu vou aprendendo a lidar com isso. Mas no geral, o que pega, ultimamente, assim, se eu for pensar nos últimos meses, o que mais pegou foi isso, essa questão também, né? Eu também tinha passado por um término de relacionamento, sempre acontece, então essa questão poxa, de você se sentir mais desamparado, você tinha aquele costume de estar com uma pessoa do seu lado o tempo, no dia a dia, mesmo que Sim, não presencialmente, mas sim, de outras sim. Aham. formas. Então, a gente sabe que o ser humano é sociável. Sociável. Então, quando a gente passa por essa questão, normalmente eu falo relacionamento porque é uma das questões que mais pesam para as pessoas. Até eu também faço terapia, às vezes minha terapeuta fala que se pudesse falar com o que você trabalha lá, com amor, porque uma das coisas que mais levam as pessoas para terapias é a questão de Relacionamento. relacionamento. Então, isso é muito bacana. E você ter essa compreensão, não só ter vivências de relacionamentos anteriores, seja relacionamento afetivo, amizade, familiar, que eu tava Sim. falando. O relacionamento não é só com esposa, com namorada, é com a Não. família, Uhum. tudo. Então, você saber lidar com isso, mesmo naquele momento de que você se sente sozinho, saber que na verdade você não tá sozinho. E que você tem diversas formas de crescer naquele momento. E para mim foi assim. Então, foram momentos que eu pensei, tipo, refleti bastante. Terapia, reunião com o meu instrutor, para você que... Eu falo que o que mais me ajudou, eu sou uma pessoa muito teimosa. Eu quero fazer tudo sozinho. Então, não, eu tenho conhecimento, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Mas o dia tem 24 horas e você tem que cuidar da sua saúde. A gente fala, né, os alunos, eu tenho que estar bem para os meus alunos, para eu gerar esse vínculo, para eu gerar essa egrégora e saber trabalhar isso. Então, e uma das coisas que mais me ajudou foi
foi me abrir. Me abrir com instrutores, com mais experientes, fazer a minha terapia. E eu admiti que sozinho eu não ia conseguir chegar onde eu deveria chegar. Então, foi todo um processo que o empreendedorismo me ensinou. De eu querer ter o meu negócio, abrir o meu negócio, levar meu negócio para frente. E eu fui aprendendo. Então, deixei de ser um pouco teimoso. Rafa, obrigada pela nossa conversa, tá? Eu vou pedir para você, se o pessoal quiser te achar, deixa tuas redes sociais, o pessoal vai botar o arroba embaixo, deixa o teu recadinho aqui pro pessoal, e quero te agradecer muito, 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 muito. Eu tô saindo desse episódio uma outra pessoa, né? Pensando já em ir lá no Rafa, gente, ó, desafio para ele, tá? Rafa, eu vou lá tentar fazer uma aula com você de yoga, de meditação. Eu vou filmar, porque assim, eu já estava conversando com ele antes de iniciar o episódio. Tentei algumas vezes, mas eu cheguei e dormi, né? Então, Rafa, você vai fazer eu conseguir meditar e yoga sem dormir. Tá? Se eu dormir, você me acorda. Tá combinado, hein? Pode deixar. E meditação é treino, né? A gente fala, não é algo que você... Vou chegar lá e vou meditar. De um dia para o outro, de um mês para o outro. É a constância. Então, da mesma forma que nós condicionamos a nossa mente de uma forma por anos, às vezes décadas, recondicionar a mente é um trabalho... Dobrado. Não é fácil, dobrado. Dobrado, né? A gente fala que é mais difícil treinar o cérebro do que treinar o braço, a perna. É a parte mais difícil. Mas eu prometo, eu vou lá tentar, Rafa. Vou tentar e não vai ser uma vez só, né? Porque daí eu vou ter que treinar, né? Vou lá, vou filmar, vou mostrar pra vocês, galera. Deixa o teu arroba aqui pra nós, Rafa. Tem o meu Instagram pessoal, Rafael Marengue. E tem o da escola, que atualmente está como Yoga Ponta Grossa, com o yoga com Y. Fica bem facinho de achar. Gente, agora, para vocês, do nosso patrocinador maior. Rafa, esse é o nosso patrocinador. Você não conhece, essa é a Clínica Impele, fica no Shopping Paládio, no piso G2, aqui em Ponta Grossa. Te convido a conhecer a clínica também, para cuidar da tua pele. E nós temos outros profissionais lá dentro também, né? Não é só dermato que a gente tem otorrino, tem o gineco, a gente tem hematologista. Então, a gente tem uma gama de profissionais, né, multidisciplinar, uma clínica multidisciplinar. E hoje a Impele trouxe para você aqui, pro teu skincare, que eu sei que você faz skincare, né? Começando. O teu skincare, aqui tem sabonetinho, aqui tem para cuidar da oleosidade, ou se a pele é seca, aqui tem protetor solar, então... E fica o convite também para você conhecer a Clínica Impele, nosso patrocinador maior aqui do podcast. Feliz. Pessoal, se você gostou desse episódio, curte, compartilha, deixa o seu joinha ali, tem no Spotify, no YouTube, compartilhe esse episódio e se você quer ter uma vida melhor, saudável, com consciência, pratique yoga, né? Gente, muito obrigada.